Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e hoje nós vamos estudar um texto do pastor Cláudio José Farias de Souza. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista de São João do Meriti, lá no Rio de Janeiro, mestre em missiologia, tem pós-graduação em metodologia e pesquisa do ensino, graduado em teologia. Ele é lá de São João do Meriti, Rio de Janeiro. E ele escreveu um texto chamado Atraídos por Deus. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. E quando a gente lê o Manancial, ou sozinho, ou com a família, enfim, quando a gente compartilha o que leu, a gente é inspirado, exortado e edificado. E, obviamente, isso promove o nosso crescimento cristão e o engajamento com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, foi o pastor Cláudio Souza, por isso que eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Tá bom? Isso esclarecido, vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe para a gente compreender aquilo que temos que compreender e aquilo que temos que aplicar em nossa vida. Senhor Jesus, que nós possamos compreender a importância da Tua Palavra na nossa vida, que possamos aplicá-la, que possamos compartilhá-la com outras pessoas. Obrigada, Senhor, por essa liberdade religiosa, obrigada por tudo que Tu tens feito por nós, e que nós possamos, de alguma forma, compreender as Suas verdades e sentirmos-nos atraídos por Ti. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos, não porque merecemos, mas em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então a nossa leitura diária, nossa leitura de hoje está em Êxodo 3, são cinco versículos apenas, do 1 ao 5. Nós vamos ler Êxodo 3, de 1 a 5. É que quando Deus fala com Moisés lá no Monte Horebe. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo. Contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente. Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui. Deus continuou a dizer, não te aproximes daqui. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Amém? Bom, então, o nosso texto chama-se Atraídos por Deus. E o versículo escolhido pelo pastor Cláudio Souza é o 3, que diz, então diz consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Bom, Moisés estava lá trabalhando, fazendo o que ele fazia todo dia, na sua rotina, né? E aí aconteceu uma coisa que nunca acontecia, uma coisa inusitada. Ele acabou indo parar no Monte Horebe e ele viu ali uma sarça, um espinheiro, né? Que parecia que estava pegando fogo. Mas ele olhava assim, e apesar que ela está pegando fogo, ela não queimava. E ele achou aquilo punk, né? Ele falou, nossa, preciso ver de perto isso aí. Isso chamou a atenção dele, né? E aí o que ele fez? Foi se aproximando, porque aquilo era uma coisa inacreditável, né? Uma coisa que não acontecia, era um fenômeno. E ele queria saber o que estava acontecendo, que é natural, né? Quando acontece de a gente ver uma coisa diferente que a gente não conhece ou que não está acreditando, o que a gente faz? Procura se aproximar para ver o que é, né?
Mas, quando ele estava chegando perto da sarça lá do espinheiro, ele viu uma voz que chamou ele 2 vezes: Moisés, Moisés. E era quem? Era Deus que estava chamando Moisés de dentro daquela sarça, de dentro daquele espinheiro que estava cheio de fogo, né? Aquela sarça envolta em chamas e que não era consumida. E quando então Deus chamou Moisés pelo nome, ele deu a entender muito bem para Moisés que sabia quem era ele, né? Sabia que eu conhecia muito bem, conhecia o nome dele. E aí Moisés imediatamente falou: Ó, tô aqui, tô a seu dispor, pode falar. Bom, irmãos, então isso que pode nos levar a interpretar, né? Que por mais que aquele fenômeno, aquela coisa incrível que estava acontecendo, que era um espinheiro, uma sarça pegando fogo sem queimar, né? Sem ser consumida, ele prestou muito mais atenção e mudou seu comportamento quando ele passou a dar ouvidos a quê? A voz de Deus. Porque daquele momento em diante, o Senhor fala para ele, ó, tira a sandália do seu pé. Essa sandália suja, surrada, que já andou por tantos caminhos, tira ela do seu pé, porque você está pisando num lugar que é santo. Imagina, né, o impacto na vida de Moisés. Imediatamente, eu imagino, né? Ele foi tirar as sandálias. Mas o problema, na verdade, não eram as sandálias, né? Porque as sandálias, elas não eram pecaminosas nelas mesmas, né? Não é que a sandália tinha algum pecado. Mas a sandália estava entre Moisés e Deus, né? Não deveria haver nada entre um e outro. Devia haver uma conexão limpa, sem ninguém. E a pergunta que não quer calar é: o que está entre você e Deus que tem impedido que você tenha uma conexão, uma intimidade com o nosso Deus? O que impede que você tenha uma conexão direta com Deus? Ainda que se possa contemplar, olhar, né, uma sarça ardendo e sem se queimar, se o coração não estiver aberto porque Deus estiver falando, não vai adiantar nada. Não vai mudar nada a vida da gente, né? Porque se Moisés ficasse olhando lá para Sara, se o Senhor chamasse o nome dele e ele não reconhecesse aquela voz, não ia adiantar nada, né, irmãos? Então, quando a gente caminha na direção do Pai, ele vai falando no nosso coração de várias maneiras, de vários modos, né? E eu já disse aqui uma vez e vou repetir. Tem pessoas que falam assim: nossa, eu não reconheço a voz de Deus, eu não sei quando ele fala comigo, né? E mais uma vez eu repito: se você tiver intimidade com o Senhor, você vai reconhecer quando ele fala com você, que é como uma mãe que leva o filho no parquinho, pode ter lá 500 crianças, se o filho dela chamar, ela reconhece. Por quê? Porque é a intimidade que eles têm um com o outro. Então, irmãos, presta atenção. Ele se revela, Deus se revela e ele fala com a gente. Mas não dá pra gente se aproximar de Deus de qualquer jeito, bagunçado, não. Então, se você quer realmente desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, uma conexão verdadeira, você precisa tirar tudo que possa prejudicar essa sua relação com Deus. Amém? Bom, irmãos, nosso manancial termina assim, ó. Não permita que algo atrapalhe a sua relação com Deus. Isso é uma coisa, assim, muito importante, né? Nós temos que estar atentos. Porque às vezes a gente pensa que tá abafando, né? E não tá. Tá com aquelas sandálias sujas, surradas nos pés, pisando em terra santa. Amém? Bom, eu termino agora, né? Deixando um abraço de urso, ó. Lembrando que para nós, né, que somos atraídos por Deus,
que reconhecemos a voz dele, que temos uma conexão verdadeira com o Senhor, ainda que sejamos falhos, ainda que tenhamos que confessar os nossos pecados todos os dias para nós. Nossa, o abraço dá super mega certo. Quero que vocês também se lembrem do nosso versículo deste ano, né? Que está em 1 Tessalonicenses 5,9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é: não temas, Deus já está lá